Muito obrigado a você que clicou neste vídeo, seja muito bem-vindo ao canal da Tech Files, eu me chamo Renan. E galera, depois de mais de um ano e meio mais ou menos, venho aqui trazer novamente para o nosso canal um vídeo sobre monitores. Dessa vez vou aqui trazer para vocês em formato de resenha, né, esse tipo de vídeo que eu curto muito fazer aqui, um bate-papo, muito mais do que uma review técnica cheia de especificações. Um monitor que estava sendo comercializado por um preço irresistível agora nessa época da Black Friday, principalmente quando a gente observa as especificações que ele traz. Um painel IPS, 24 polegadas, essas bordas finas aqui que eu confesso me chamaram muito a atenção. Para a galera que é gamer, temos algumas características interessantes, como a presença do FreeSync, 5 milissegundos aí de tempo de resposta e 75 Hz de taxa de atualização, que já é um pouquinho superior aí ao que a gente vê mais corriqueiramente no mercado, que são os 60 Hz. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns pontos positivos, alguns pontos negativos também, e no final eu vou falar o porquê que eu resolvi devolver esse monitor aqui da LG. Antes de a gente começar essa review, eu te convido a conhecer de mais perto o trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube, através do nosso canal The Tech Files. Agradeço muito a todo mundo que está chegando aqui no canal. Estamos seguindo firme e forte rumo aos 3.000 inscritos. Deixa o like nesse vídeo se você curte também esse tipo de conteúdo, para dar aquela moralzinha aí com o algoritmo do YouTube. E agora sim, vamos para essa review. Bom galera, então para começar aqui o vídeo eu queria trazer um pouquinho sobre as circunstâncias que me fizeram comprar este monitor aqui. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu utilizo há mais ou menos 2 anos, na verdade mais de 2 anos, um outro monitor da LG, o LG MK430H. E assim galera, eu não tenho nada a reclamar desse monitor, pelo contrário, vem servindo muito bem aqui para o meu uso. Eu sou um cara que trabalha com audiovisual, com design também, então eu tenho que ter uma certa fidelidade de cor. Então ter um painel IPS foi simplesmente essencial e foi algo decisivo na época lá em 2020, quando eu comprei aqui este monitor da LG. Sem dead pixel, também não notei nenhum tipo de vazamento drástico, né, de luz aqui nas bordas do monitor. Então aqui para o meu uso, o 24MK430H simplesmente foi perfeito, galera. Eu não preciso de nada mais do que 1080p. Não jogo, então 60 Hz estaria suficiente para mim. Ele aqui tem 75 Hz, assim como esse novo. E como eu falei para vocês, a acurácia de cor, a precisão de cor dele em todo o painel, né? Ou seja, o preto que a gente vê em um ponto é o mesmo preto que a gente vê em outro ponto. Tons de cinza também são bem uniformes. Então é um painel que vinha me satisfazendo muito. Só que é o seguinte, galera, lá mais ou menos em abril desse ano, eu decidi trocar aqui de computador. Eu tinha um desktop da Lenovo, o V520S. E aí eu estava precisando de mais poder gráfico, principalmente, foi por isso que eu adquiri um notebook da Lenovo, tem vídeo dele aqui no canal, o IdeaPad Gaming 3i. Então esse outro desktop da Lenovo ficou parado aqui na minha casa, simplesmente um computador muito confiável, nunca deu BO aqui, o V520S, só que era um computador que não tinha placa de vídeo, né? Eu tive que colocar SSD nele, fiz até um certo investimento, e durante 6 meses ele ficou encostado aqui nessa estantezinha aqui que eu tenho. Então ele ficou parado e eu sempre ficava de olho em promoções, né? Porque se tivesse uma promoção interessante de monitor, talvez eu pudesse até comprar um monitor maior para o meu uso, comparado com esse aqui que eu estou utilizando. E esse que eu estou utilizando agora ficaria para um outro setup aqui, que seria do meu pai, né? Porque meu pai, ele estava querendo utilizar esse computador, porque realmente é chato você ter uma máquina em casa parada, principalmente uma máquina muito boa e bem rápida também para o uso dele, que seria mais navegar na internet, ver vídeos no YouTube e também fazer estudos. E aí, durante essa Black Friday eu fiquei de olho em promoções aqui, principalmente na Amazon, que é uma loja que eu sempre recomendo que vocês adquiram produtos lá. E tiro e queda, galera, ele tava por um valor bem acessível, vou estar mostrando aí para vocês. E o que me chamou a atenção também foi o fato de que ele é meio que uma evolução desse monitor que eu tenho aqui hoje. Essa confiabilidade que a LG me trouxe, né, de eu ter adquirido um painel, um monitor. A gente sabe que é bem complicado comprar monitor, principalmente na internet, né? Infelizmente aqui no Brasil não tem tantos vídeos de pessoas que fazem review de monitor, reviews sinceros, de verdade mesmo. Então, assim como eu tinha dado meio que um tiro no escuro quando eu adquiri esse daqui que eu estou utilizando há 2 anos, também dei um certo tiro no escuro ao adquirir aqui o 24MP400. Então, já mostrado esse contexto aqui, né, da minha compra, eu agora já posso falar para vocês sobre os pontos positivos e negativos aqui do nosso MP400. Vamos começar pela parte boa, né? O primeiro ponto que mais me chamou a atenção aqui no MP400 foram, sem dúvida nenhuma, essas bordas dele. Principalmente porque o monitor que eu estou usando agora, né, é um monitor que tem muita borda, galera. Muita borda mesmo. Ele é bem grosso. E aí, se você coloca ele com o MP400 do lado, fica parecendo que esse daqui tem tipo 21 polegadas. Mas não, é porque as bordas dele são menores, então o espaço útil da tela é maior, é bem mais aproveitado, né? Só que assim, galera, esse ponto positivo ele acaba se tornando de certa forma questionável. Por quê? Porque quando você liga o monitor, você vai
ter que ligar ele para utilizá-lo, a gente observa que na verdade ele tem sim uma certa borda preta. Só que essa borda preta, ela já é dentro do vidro aqui do monitor, né? Dentro da tela em si. E aí, pesquisando na internet, eu vi que essa jogadinha da LG, não só ela faz, tá bom? Alguns monitores da Samsung eu também observei isso em aí, vídeos de unboxing, de review na internet. Outra coisa interessante é que aqui na parte de baixo tem sim a borda, né? Até mesmo para alocar aqui a logo da LG. E esse tamanho aqui de borda era o tamanho que a gente tinha aqui também no 24MK430H. Então essa parte aqui dele é exatamente a mesma desse monitor mais antigo. Outro ponto positivo, e esse aqui sem questionamento nenhum, se desdobra em dois na verdade. O primeiro é essa base dele aqui, que ela é bem compacta, ela é quadrada. Isso é muito bom, galera, porque ocupa menos espaço, né? O concorrente dele da Samsung, por exemplo, tem aquela base em formato de pé de galinha. E esse formato de base ele acaba utilizando muito mais espaço do que seria necessário. Algo que é compreensível porque esse design ele é mais moderno e ele lembra mais aí monitores premium. Então a Samsung ela trouxe esse design de pé de galinha para a base, né, do monitor. Só que aí teve essa concessão do maior espaço utilizado na sua mesa aí, no seu suporte. Você pode ter um suporte daqueles bonitões, né, que são bem grandes, e vai ocupar muito mais espaço nessa situação. Outro ponto muito positivo é a facilidade e a praticidade que você tem de montar aqui esse monitor da LG, tá bom? Como vocês podem ver aí no vídeo, a montagem é bem simples. A base ela encaixa na haste. Essa haste você coloca na parte de trás do monitor, coloca os dois parafusos depois no canto devido deles, né? E depois enrosca aí com a chave Phillips e aí pronto, seu MP400 está montado. Já partindo para o próximo ponto, que é a qualidade da imagem do painel IPS. Eu notei sim que esse painel aqui do 24MP400 ele é mais brilhoso, apesar de ter as mesmas especificações aqui do MK430H. Eu notei ele mais brilhoso, talvez tenha sido devido ao envelhecimento aqui do meu painel. Já estou com ele há 2 anos, né? Esse monitor aqui mais antigo. Então pode ter sido isso também, como esse painel é mais novo, ele estaria mais brilhoso no caso. Então para o monitor de 24 polegadas, esse tipo de painel aqui para mim é o ideal. Só quem já teve contato com o painel TN e VA sabe o cansaço visual que eles trazem. A uniformidade das cores que você tem no painel IPS também aí é muito melhor se comparado aos painéis VA e TN principalmente. Os ângulos de visão também não precisa nem falar que são bem superiores também em painéis IPS. Então sem dúvida nenhuma você vai ter muito mais clareza de cor, né? Principalmente você vai ter muito mais precisão na imagem se você utilizar painéis como esse aqui. Já migrando para o lado negativo, né? O lado negro da força. E aqui eu já falei lá no começo do vídeo que eu vou devolver esse monitor, né? E vocês vão entender porque a partir de agora, galera. Então o primeiro ponto aqui que eu tenho que trazer para vocês que me deixou bem decepcionado, principalmente quando eu comparo aqui com o meu monitor antigo, é a falta da saída P2. Esse monitor aqui simplesmente perdeu essa possibilidade. E para você que vai utilizar ele em um desktop, talvez não seja nem um downgrade tão interessante assim. Por quê? Porque os desktops têm tanto saída de áudio, né, no caso, tanto para microfone quanto para fone de ouvido e speakers, na parte da frente dele e na parte de trás, né? Praticamente todos os desktops tem essa possibilidade. E aí você consegue colocar o seu speaker na parte de trás e utilizar seu fone de ouvido na parte da frente e automaticamente vai transferir o áudio dos speakers para o seu fone de ouvido. Só que para quem utiliza notebook sabe que ele só tem uma saída e essa saída agora ela é unificada tanto para fone de ouvido quanto para microfone e também para caixinhas de som, speakers no geral, né? E o que acontece, você tem que ficar naquele tira e coloca, né? Tira lá o cabo P2 da caixa de som, coloca o seu fone de ouvido e aí fica aquele negócio chato pra caramba. Ou então você compra um adaptador como esse, né? Que transforma um P2 para 2 P2 aqui de entrada. Só que pelo menos no meu caso eu não tive uma experiência nada boa porque esses adaptadores dão muito mau contato e você fica só escutando de um lado no fone, só sai de um lado da sua caixa de som. Então seria muito mais interessante se a LG não tivesse feito esse corte de custo aqui. E eu tô dizendo corte de custo, galera, por quê? Porque eu descobri que existe sim um monitor da LG desse exato mesmo modelo aqui, chamado 24MP500. Que é vendido na Europa. Olha que maravilha, cara. O primeiro mundo, né? E aí, nesse modelo, existem 2 saídas HDMI. Não tem saída VGA, que tem nesse aqui. Pra que saída VGA? Quem é que utiliza saída VGA mais nesse mundo? A não ser pessoas que trabalham aí com servidores, né? Em locais bem distantes, eles ainda utilizam. Então, pô, cara, um monitor desse com 2 entradas HDMI e a saída lá P2 seria maravilhoso, porque você talvez tivesse aí um Xbox ou um PlayStation 5 em uma entrada e o seu computador, o seu notebook, seu desktop na outra entrada. Só que esse aqui não, ele veio capado, ele só veio com essa entrada HDMI, uma entrada VGA que para mim é inútil e também sem essa saída de áudio P2 que para mim foi simplesmente
muito decepcionante. Mas calma que ainda vai piorar, viu? Não foi esse o principal motivo que me fez querer devolver esse monitor aqui. Outra coisa bem básica que esse monitor poderia ter seria aí uma saída de energia USB, né? Para você deixar aí o seu notebook carregando ou outro dispositivo como seu celular, um power bank, esse tipo de coisa. Outro detalhe interessante que pode ser um deal breaker para você é que ele não tem nenhum tipo de ajuste de altura, tá bom? Então você vai ter que utilizar aí algum suporte perfeitamente calibrado para sua altura, para o seu pescoço, né, a altura dos seus olhos, ou você pode também tomar a mesma atitude que a minha, que foi no caso de utilizar aí meus livros para ir aumentando gradativamente a altura até que ela ficasse perfeita aqui para o meu uso. Então agora sim a gente chega no ponto aqui mais decisivo, ponto mais controverso e mais polêmico desse monitor aqui, galera. E aqui eu vou ter que ser justo, né? Por quê? Porque eu já vi pessoas na internet não relatando o mesmo problema que eu tive. E esse problema é o fato de que as bordas dele, né, principalmente aqui no meu caso, o lado esquerdo, ficar bem mais escurecido quando a gente fica olhando de lado, né? Quando a gente angula um pouco a nossa visão. Que é um problema que painéis IPS não deveriam ter. E eu também não tive esse problema nesse meu monitor mais antigo. E isso me incomoda demais. Não era nem pro meu uso aqui esse monitor. Meu pai tava nem aí. Se eu quisesse deixar com meu pai esse monitor aqui, ele ficaria brincando. Por quê? Porque ele tem cores muito vivas, a qualidade dele é excelente. Mas eu não achei justo, né? Porque a gente desembolsou aqui um valor interessante para comprar esse monitor e ele veio com esse detalhe. Eu achei que seria um defeito aí dessa nova geração MP400 aqui no caso. Só que como eu falei para vocês, fui aí em outros vídeos de pessoas que já compraram esse monitor e a galera disse que não teve esse problema, né? Tanto nesse painel aqui de 24 polegadas, quanto também no modelo de 27, né? Para quem não sabe, existe também o 27 MP400. Então essa sim foi a principal causa de eu ter solicitado a devolução deste garotinho aqui. Ainda nesse departamento aí de acabamento, né, de construção, materiais utilizados, como eu já tinha falado antes, ele é todo de plástico, como a gente tem que esperar desse tipo de monitor de entrada. Só que essa parte da base dele, galera, ela é muito mal fixada. Olha isso aqui, ó. Você consegue colocar um papel aqui facilmente, ó. Na parte de cima não tem borda, né? Então você não consegue. Então isso demonstra que os arremates aqui, o dimensionamento desse plástico talvez não tenha sido o mais ideal para esse painel. Nessa parte do meio você consegue fazer isso. É bem para fora mesmo, é bem afolosado, como a gente fala aqui no Ceará. Mas aqui nas quinas você não consegue fazer a mesma coisa, ó. Então aqui tá bem fixo, né? Tá bem preso. Aqui o vidro, né? O painel mesmo. Aqui também, desse lado. Mas aqui no meio, ó, por um pouquinho aqui eu não consigo colocar meu dedo mindinho aqui dentro, né? No meu monitor antigo eu não consigo fazer isso, ó. Era muito mais bem fixo, né? Era muito mais bem feito aqui esse acabamento, tá bom? Então já chegando aqui nos finalmente da nossa review, te agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários, cara, o que tu achou do 24 MP400. Deixa aqui também se você teve contato com ele, se você é um dono desse monitor. Mais uma vez aqui eu deixo claro, galera, que meu intuito não é denegrir a imagem da LG fazendo esse vídeo, e sim trazer aqui a minha experiência de usuário, né? Como eu sempre faço com as caixinhas de som Bluetooth, que são aqui o carro-chefe do nosso canal. Tô trazendo aqui esse vídeo de monitor para vocês também, para ajudar na compra, né? Infelizmente a LG me decepcionou nesse caso, ela tinha me agradado muito aqui com esse monitor mais antigo, já são mais de 2 anos com ele, mais uma vez eu reforço isso. E essa excelente experiência que eu tive de durabilidade, de confiabilidade com a LG, infelizmente não repercutiu aqui nesse modelo mais novo. Se você curtiu essa review, não esquece aí de mostrar isso, deixando o teu like para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas que, assim como você, talvez estejam interessadas em saber mais sobre esse modelo aqui. Se inscreve no canal para acompanhar essa saga, porque eu não vou estar satisfeito, eu vou atrás de um monitor de respeito aqui para o setup do meu pai. Então já se inscreve para não perder os próximos passos, qual será o próximo monitor que vai estar aqui no The Tech Files. E eu espero para o próximo vídeo, que deve estar saindo aí nos próximos dias. Valeu!